Senhoras e senhores, hoje vamos falar sobre a pá de cal que Gilmar Mendes definitivamente colocou sobre a sepultura do Supremo Tribunal Federal. Agora, 2 dias atrás, ele decidiu, num processo que estava arquivado, através de uma conciliação, um acordo entre partes, provavelmente nessa jogada ensaiada estava ali ele, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Porque nesse concerto saiu a hipótese de se ressuscitar um processo extinto, morto, em 2023, que não tinha nada dessa matéria que estava sendo objeto de pretensão desta empresa, a Maridit, a empresa do consórcio aquele lá e que participa Dias Toffoli. E está já determinado, estava pelo menos determinado, que haveria uma investigação, a Polícia Federal iria verificar todos os envolvidos na família do Dias Toffoli. E o que fez o Gilmar Mendes? Sugeriu, provavelmente foi sugestão dele, não tem outra hipótese, porque ele era o relator daquele outro processo, para desviar do relator do processo do Banco Master, que é o André Mendonça. Não, eu tenho um processo arquivado, está lá, sepultado, liquidado, tem baixa dele, pede lá dentro que eu examino isso. E aí houve um pedido dentro do processo sepultado, arquivado, e ele traz para si, porque ele era relator daquele processo, e aí decide da forma que decidiu, extinguindo a possibilidade da Polícia Federal investigar os familiares de Dias Toffoli, que tem uma fortuna incalculável, são milhões e milhões e milhões. Para ter uma ideia, aquele resort dele lá, só a parte dele na época era uma parte menor, era 35 milhões, uma parte menor, mas ele tinha outras partes através dos outros irmãos que também pertencem a ele. Então não se sabe o tamanho e os limites dessa corrupção. E aí eu fico imaginando, como é que isto aconteceu? Da onde veio tanta audácia, tanto arbítrio, tanta ilegalidade? Veio lá de trás. Aquilo que eu sempre afirmo, um deslize moral e ético que comprometa o caráter e a dignidade, a honra e a vergonha, se ele for frutificando através de outros atos, ele vai se tornar uma avalanche. E isto é insuportável no meio jurídico. Veio lá, 14 de março de 2019, quando instituíram o famoso inquérito do fim do mundo, inquérito das fake news. E Alexandre de Moraes foi indicado por Dias Toffoli, não houve sorteio, foi indicação direta, e Alexandre de Moraes trouxe para si a relatoria desse inquérito do fim do mundo. E que está até hoje, 14 de março de 1919, e não terminou o inquérito. É um inquérito do fim do mundo, como dizia Marco Aurélio, e agora é o ad eternum, o eterno e definitivo inquérito que não se extingue de forma alguma. Tudo isso, senhoras e senhores, fez com que as autoridades ali, tramando essa jogada ensaiada, como se fosse um futebol, jogada ensaiada, eles tivessem a capacidade de se interpretarem como donos do país. Não há contra eles a quem recorrer. Eles são soberanos, são os majestades, a corte. E logo depois deste, veio outro, muito terrível para a nossa história republicana. A retirada do Lula da cadeia. Num artifício jurídico vergonhoso,
Todo estudante de direito sabe, lá pelo segundo, terceiro semestre, a questão da competência territorial, competência material, competência de foro, assim por diante. A competência territorial é uma competência relativa. Eu já disse isso no outro programa, mas não custa repetir, porque está tudo isso aí dentro da mesma seara, na mesma teia de aranha, orquestrada por esses três artífices, que tem outros penduricados lá dentro, outros que servem a eles também, não vamos negar isso. Então, ali, eles entenderam, depois de ter sido julgado o Luiz Inácio, em todas as instâncias, por corrupção ativa, passiva, dinheiro que foi desviado, que eles chamam agora de lavagem de dinheiro, e assim por diante, ele foi condenado em todas as instâncias, em todos os processos. E eles simplesmente entenderam por bem, dizer, não, mas para aí, depois de 4, 5 anos correndo o processo, não, para aí. O juiz competente não seria o Moro, teria que ser o juiz de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de Brasília, não interessa quem, mas não é Sérgio Moro. Fizeram essa outra excrescência, esse arbítrio, violando a lei, violando a Constituição, violando o direito que diz que a competência territorial, se não arguída do primeiro momento do processo, ela se convalida e o juiz, então, passa a ser o juízo competente. Violar esse princípio, esse instituto do direito, para soltar o Luiz Inácio. E aí tudo se desenfreou. Hoje a roubalheira está tão orquestrada, está tão bem articulada, que não se sabe mais onde vai parar. Não se tem ideia onde isso pode ir. A própria Corte, tanto o Congresso quanto o Supremo Tribunal Federal, ficam na dúvida. A quem recorrer? O que fazer dentro de um país que criou esse tipo de sujeito que manipula a lei, manipula o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que não permitia a instauração daquele inquérito do fim do mundo, das fake news. Tudo isso foi para o lixo. E eles têm a capacidade agora de determinar os seus próprios destinos. Todos estão milionários. Os três estão milionários. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Não sei quem tem mais dinheiro. Dizem que Gilmar Mendes é em Portugal. E agora, Gilmar acaba de sepultar a possibilidade da Polícia Federal trazer a lume, ou seja, à luz, a situação das famílias desta Maridic, a empresa do Dias Toffoli. Mas, senhoras e senhores, isso não vai ficar assim. Tenho certeza. Vai haver modificação radical nisso tudo. E só se impõe uma coisa. Para eles não basta sair do Supremo. Para eles não é suficiente. E muito menos para a nação. E para o povo que é soberano. Eles precisam sair do Supremo e ir para a cadeia, que é o lugar de bandido, de criminoso e de corrupto, desta envergadura e deste quilate. Senhoras e senhores, com essas observações, fiquem com Deus.